pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios de empreender na atualidade. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu trouxe o Heleno da Emotion para conversar um pouquinho com a gente. Heleno, obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. E antes da gente começar, vou pedir para você contar um pouco da sua história e a história da Emotion. Fique à vontade. Boa tarde, obrigado. Jéssica, é um prazer estar aqui, né? A gente já se conhece há um tempinho aí e falar sobre RH num contexto de pessoas ligadas ao empreendedorismo, né? Às vezes uma questão de transição de uma carreira executiva para uma carreira empreendedora. É sempre um desafio bem legal. Eu gosto de falar de pessoas porque eu gosto de entender a cabeça das pessoas. Falar um pouco de mim, assim, eu tô com 47 anos, mas exerço cargo de liderança desde os 23, quando eu passei num trainee de gerente do Banco Real, ABN, na época. Então, são bons anos aí de liderança, Banco né? Real foi meu primeiro banco, acabei de lembrar, banco universitário, né? Eles tinham uma Exatamente. pegada universitária muito grande, na Newton, na época, eu tava ali no Banco Real. Exatamente. Mês passado eu fiz 30 anos de carreira profissional, assim, quando eu tive minha carteira de trabalho assinado. Que massa. Pra mim é um marco, assim, né? Tá com 16 para 16 anos, que eu tinha feito 16 anos em outubro, e em fevereiro do ano seguinte eu entrei no banco num plano de menores, lá era contínuo na época. Então, assim, quando se fala de carreira, é um grande aprendizado, né? Contínuo é o cargo mais de entrada, o mais baixo de um banco, carregar malote. Enfim, né? Passei para a área de gerência, um treinamento super legal, fiquei 10 anos no banco. Então, apesar de ter 30 anos de carreira, basicamente eu trabalhei em 4 empresas, né? Ao longo desses 30 anos de carreira, né? Banco é um segmento muito interessante para crescimento de carreira mesmo, né? Naquele modelo hierárquico tradicional, né? Super linear, super limite. Não é só para cliente do banco que tem limite, alçada, essas coisas, né? Para quem trabalha lá é a mesma coisa. Eu trabalho com alçada tal, limite outro. Mas foi legal, foi uma baita de uma escola profissional mesmo, em termos de carreira ali. Se você pensar em carreira, aquilo dali é um retrato de carreira bem estruturada, né? De chegar numa diretoria de banco. Então eu fui até a gerência de banco. Fiquei por pouco tempo. Quando eu tive um convite naquela época de mudar totalmente a minha vida, eu estava formando, eu tinha acabado de sair da universidade, formei em Ciências Contábeis. Estava entrando no MBA na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz na época. E tive um convite para ir para a Take, há 20 anos atrás. E migrei, fui ser responsável pela área financeira do grupo Take, eram 3 empresas na época. Então foi super legal, era Takefone, TakeNet. E o convite se deu pelo quê? Se deu pelo network, se deu pela soft skills ou pela experiência hard skills que você fazia no banco mesmo? As duas coisas, né? Eu fui para assumir a área financeira do grupo. Entendi. Porque eu era gerente de banco. Entendi. E eu tinha um treinamento financeiro, fui formado em ciências contábeis, então tinha todo um background financeiro aí, um pouco desse relacionamento com bancos, né? Então você tinha muito essa pegada. Mas ao longo do tempo, você trabalha o que a gente fala assim de gestão de skills, né? Um gerente de banco, ele não é só um gerente financeiro, ele é um gerente de relacionamento. Então, essa pegada minha de relacionamento fez com que na minha carreira na Take, naquele momento, fosse para uma área mais de relacionamento com o cliente, não financeiro. Então, eu migrei. Então, eu era responsável pelas grandes contas, até que naquela época não tinha nem faturamento, né? Tava nascendo ainda, né? Era realmente uma startup no seu conceito ali básico, né? O mundo que a gente vive bastante hoje. Mas tem uma questão de relacionamento também. Então, assim, familiar, né? Então, ou seja, um dos sócios fundadores é meu cunhado, então tinha essa pegada. Então tem uma questão de relacionamento e barra conhecimento profissional e treinamento financeiro ali. Então teve essa migração. Então foi quando eu fui para trabalhar na Take, um mundo totalmente novo. Você sai de um ambiente financeiro para um ambiente de inovação, né? Beleza, me adaptei, fiquei na Take aí por 10 anos, 8 anos, depois a Take foi vendida. Eu saí, tive uma temporada no Grupo Aorta, que foi super legal também, trabalhei com o Gustavo Ziller, é uma equipe lá super... Mas é um perfil mais de agência, né? Então um perfil mais de criação. Então, cara, que veio no ambiente de finanças, banco, depois atendimento a cliente, depois para um ambiente criativo, trabalha um pouco a cabeça da gente, né? Então, fiz um MBA também em gestão empresarial, depois eu fiz uma pós-graduação em especialização em marketing na PUC. Então também fui de finanças para marketing. Então, assim, um baita de um conhecimento e trabalhando sempre essa parte de amadurecimento na parte de liderança, né? Em todas as áreas, em todas as empresas, desde o banco para frente, sempre fui no cargo de gerência, diretoria, sócio, se leva, alguma coisa assim.
Depois eu saí da Take eu fui, né, convidado para entrar numa sociedade, né, investir no negócio. Aí eu investi, entrei. Hoje a gente tem a Emotion, que é um grupo aí de várias empresas, né? São 6 empresas hoje já operacionais, mais de quase 150 funcionários e tal. Então é bem legal. E hoje eu tenho que trabalhar nessa parte de formação de pessoas, de sucessão, né? Quando você cria empresa, você sai do front, coloca pessoas no seu lugar, e aí você passa por todo o processo assim, que a gente tem de liderança, desde formação de equipe, sociedade, trabalhar cliente. Então você passou de um pouco de tudo, né? Então nesses 30 anos aí de profissão, desde quando eu tive minha carteira assinada, né? Acho que eu já passei por vários momentos, mas o que destaco é essa questão da migração do ser um executivo para ser um empreendedor. Isso até hoje para mim é um grande desafio. Acaba que ao longo do tempo a gente trabalha muito relacionamento, a gente está aí nesse ambiente de startup. Eu participei na diretoria da Funsoft, né, que é uma entidade hoje de fomento aí à inovação em Minas Gerais, do Startup Brasil, fui mentor de startup, participei de bancas de avaliação das 3 edições do programa lá atrás, e hoje eu sou o presidente da Funsoft, né? Então a gente tem aí um grupo de empresários ligados também à parte de inovação, que gera um network muito legal, um super aprendizado todos os dias. Eu sempre chamo um para... E foi assim que a gente se conheceu, né? Exatamente. Nesse dia a dia de aprendizados intensos, né? Demais. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho hoje, como eu comentei aqui, sobre os desafios de empreender na atualidade, né? Aqui no RH Cash, a gente está ampliando um pouco a nossa pauta para a gente atender empreendedores e empreendedoras, para a gente entender e atender também o público de entretenimento, né, da música, do esporte, para a gente levar um pouquinho de gestão, de liderança, de RH para esses cenários. E é claro que a gente tem aqui também o RH, que é o meu público principal, né? Então, esse conteúdo de hoje, digamos que ele vai atender um pouquinho a todos esses públicos aí que eu tenho visado atender e conversar aqui no RH Cash. E especialmente para o RH, pessoal, o que eu gostaria muito que vocês tivessem atenção a esse conteúdo. É bem importante, como RH estratégico, a gente entender os desafios do empreendedor ou da empreendedora, né? Porque às vezes a gente se distancia tanto desses desafios que às vezes pode ser até por isso que os executivos, eles deixam o RH um pouco de lado, porque a linguagem não é a mesma, a gente não entende a rotina, não entende as dores de ser um empreendedor ou uma empreendedora e acaba errando nessa conversa. Então, um grande ponto aqui é vocês entenderem um pouquinho sobre isso e pegar, obviamente, um pouco de liderança, gestão e outras coisas que a gente vai falar aqui também. Para a gente começar, Helena, assim, quando a gente conversou, você trouxe uma perspectiva interessante e incômoda ao mesmo tempo, né? Que é o que o empreendedorismo, eu vou usar de palco com todo cuidado, entre aspas, mas para a gente conseguir entender aqui o contexto, tem feito com os jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora, né? Porque causa uma ansiedade, uma expectativa muito grande que nem sempre eles ou o próprio mercado tá preparado para absorver. Conta um pouquinho dessa sua visão pra gente. Você falou bem aí, empreendedorismo de palco eu não gosto de usar esse termo, não, apesar de saber que tem. Entre aspas, porque assim, é delicado, né? Eu acho que toda vez que você é referência para alguém, você tem uma grande responsabilidade. Então, quando alguém sobe num palco para fazer uma palestra ou escrever um livro, ele tá aí falando para alguém, né? Então, assim, ele tá, de certa forma... a gente tem que entender o coração da pessoa, qual que é a intenção dela quando ela está fazendo aquilo. É realmente para aparecer, ser celebridade, para ganhar dinheiro... ou para inspirar alguém de verdade. Pessoas, ou tudo isso junto. É tudo lícito, tá? Não tem nada de errado, problema nenhum. Então, muitas vezes, uma pessoa leva para um lado para tirar proveito e criar situações que realmente não são reais. Mas a gente tem muitos autores, empreendedores que escreveram livros, que vão fazer palestras, que são pessoas que eu admiro, que eu respeito, que tem história para contar e que eu acho que deveria ser contada mesmo. E que conta a história certa. E é inspirador. Então, quando você me chamou para participar desse videocast, né, eu sou consumidor, né, e eu escuto essa turma aí. Então, eu quero saber um pouco do mercado tal. Eu vou lá e procuro um cara que é referência, e esse cara, ele não vai fazer uma palestra ou ele não vai fazer um podcast se ele não for um cara... Por que é o que você convidaria? Porque o cara tem alguma coisa para falar. Então, assim, eu respeito muitos, né, não são todos, logicamente a gente sabe que tem aí, em todo segmento você tem os sérios, os corretos e tem outros que nem tanto. Eu sou cristão, né, então a gente é muito bombardeado aí, porque todo mundo fala assim, tem pastor que é bom, ruim, tem pilantra, isso tem em todos os ambientes, né. Então no empreendedorismo tem também, né, então a gente tem que só saber filtrar
Mas são todos fontes de inspiração. E eu acho que isso está influenciando de forma muito positiva a turma. O Brasil ainda não chegou no nível dos Estados Unidos de empreendedorismo, né? Mas apesar que aqui a gente é muito mais criativo, né? Todo mundo fala que a gente é muito mais criativo, porque os desafios de empreender no Brasil não é para qualquer um, né? Então, assim... Quando você compara com os Estados Unidos, você tá querendo dizer que a gente não está desenvolvendo em que aspecto? De ter lugar para todo mundo ou realmente com relação ao processo burocrático? Processo, porque é o seguinte, vou pegar um item que é a questão das leis brasileiras, regulamentação. Às vezes você está achando que está fazendo tudo certinho, está pagando todos os tributos, vem um fiscal e te multa, fecha a sua empresa, e você fala assim, cara, mas eu pago o melhor contador, pago caro. Mas o fiscal vai divergir do seu conceito, da sua interpretação, e a lei, ela cabe à interpretação. Você vai para a justiça, perde na primeira instância e ganha na segunda. Pô, quando está certo da primeira instância? Porque não é claro, sabe? Não é transparente. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, até algumas vezes são bem mais transparentes, as coisas são mais claras da forma que você vai conduzir, né? Então, o Brasil cria vários ambientes aí que nos traz assim, uma insegurança, né? Uma fragilidade, né? Então, assim, você tem que ter essa pegada de arriscar mesmo, né? Independente disso, eu vou arriscar. Então, é muito legal quando você escuta essas referências de pessoas que estão escrevendo livro, que estão fazendo um podcast, fazendo uma entrevista ou fazendo uma palestra. E eu, mais uma vez, eu sou consumidor, leio os livros e tal. Para você ter a sua fonte de informação, você cruzar todas essas informações e criar seus conceitos e aquilo que você acredita ou não, e você vai em frente, né? Mas eu acho que tá realmente inspirando pessoas, né? Pessoas hoje em dia, o que você quer ser na vida quando você conversa com a criança? Eu quero ser um influencer, eu quero ser um youtuber, eu quero ser... Isso que ele vê na televisão, né? Então... Mas você acha que, assim, o empreendedorismo, não vou deslocar isso para uma pessoa em específico, né? Mas o que se diz por aí sobre empreendedorismo, tá faltando dizer que não é para todo mundo? Tá faltando dizer que existem alguns poréns para se empreender? Obviamente, eu vejo algumas pessoas, inclusive a Ana Fontes, postou esses dias porque ela deu uma entrevista, não sei se foi para Exame, não vou me lembrar, mas exatamente falando a real, assim. Então, eu quero falar sobre empreendedorismo tal como ele é, porque as pessoas não falam também sobre isso e ele definitivamente não é para todo mundo e não tem espaço para todo mundo no Brasil para empreender. Quando a gente fala o tempo inteiro sobre empreendedorismo para essa galera extremamente motivada, engajada chegando agora, como é que a gente lida com isso para aqueles que ainda têm essa vontade de empreender, mas estão dentro da empresa? Né? Eu sei que tem o intraempreendedorismo, mas nem toda empresa dá para você ficar criando o tempo inteiro. Sim. Como é que a gente, como empresa, administra isso? Essa questão do empreendedor ser para qualquer um, ele poderia ser para qualquer um. Eu acho que você tem que entender qual que é o seu motivador. Da mesma forma que eu falei do cara que escreve um livro e faz uma palestra, um podcast, ou quer aparecer num palco, você tem que entender o motivador. Eu quero ser empreendedor porque eu quero ficar rico. Eu conheço vários empreendedores que não ficaram ricos. Eu conheço vários empreendedores que quebraram, que faliram. Mas eu também conheço alguns que ficaram ricos. Então, assim, é só por isso? Agora, tem uma jornada. Você está afim de seguir a jornada? Eu quero ser empreendedor, mas eu não quero enfrentar a jornada, né? Então, assim, o caminho é longo, né? Você vai achar muitas pedras no caminho, mas, assim, é para qualquer um, poderia ser para qualquer um. Mas, sim, ônus e bônus. Se você está afim de entrar naquilo dali e percorrer, né, aquela trajetória, pode ser para qualquer um. Eu não acredito muito naquela história, e eu falo isso sempre que alguém me convida para uma palestra ou uma entrevista, qualquer coisa, eu repito a mesma coisa. Eu não acredito no conceito de você é do tamanho dos seus sonhos. Eu não acredito nisso, porque eu conheço muito sonhador aí que não foi em lugar nenhum. Eu acredito que você é do tamanho das suas realizações. Eu acho que o sonho é um ponto de partida, sabe? Um desejo é um ponto de partida. Às vezes uma palestra que você assiste te dispara um desejo e vira um ponto de partida. Então você precisa partir de algum lugar, né? Seja um sonho, uma vontade, alguma coisa. Mas você é do tamanho das suas realizações. Porque você pode ser só um sonhador e você não vai ser o tamanho do seu sonho, né? Muito bom. Então eu não acredito nisso, né? Então um sonho versus a realização, né? A sua capacidade de realizar. Ou você entendendo os seus limites e se conectando com pessoas que são complementares. Então, seja, eu tenho uma certa limitação, eu vou juntar com a outra pessoa aqui que me ajude a transbordar essas limitações e a gente vai junto. Mas aí entra numa outra situação, né? Você tem que admitir e estar aberto a abrir mão de algumas coisas, né? Porque também escuta, cara, você sozinho você vai mais rápido, com outras pessoas em conjunto você vai mais longe, mais estruturado. Você tem várias situações aí, né? Mas você é do tamanho das suas realizações. Muito bom, acho que eu vou tatuar isso, hein? Grave aí, eu vou tatuar isso. Um ponto interessante também, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, ser empreendedor não garante que essa mesma pessoa vai ser uma boa liderança, né? E aí me veio, assim, diversas situações
que me contaram e que eu vivi, onde a pessoa era um excelente empreendedor, e aí na minha cabeça, no conceito do que é empreender, né? De abrir muitas portas, de pesquisar, de criar produtos com base em problemas que realmente as pessoas têm, e chegar e resolver tudo isso, conseguir vender, né? Normalmente o empreendedor, ele tem uma veia ali de vender, mas nem sempre essas mesmas pessoas desenvolveram potencial ali para desenvolver a capacidade de serem lideranças, né? Tanto que eu vejo muito empreendedor ou empreendedora nascendo ali de uma oportunidade, de uma habilidade técnica, alguma coisa que só ele sabia fazer e ele foi crescendo. Normalmente isso acontece mais no cenário operacional. E ele vai crescendo, aí de repente ele tem 50, 60, 100, 200 pessoas abaixo dele e ele não consegue liderar aquelas pessoas porque são competências diferentes, né? Sim. Mais uma vez, assim, tudo você tem um ponto de partida, né? Igual eu falei assim, o sonho é um ponto de partida, uma ideia é um ponto de partida, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma ideia, essa ideia vai virar um grande negócio. Ideia por si só também, só complementando a outra resposta, a ideia também por si só ela não vale nada. Ou vale uma parte só. A questão da liderança também é um outro ponto de partida, né? Porque tem gente que tem uma liderança nata, tem empreendedorismo e tal, tem gente que não tem. Então, assim, você tem que desenvolver. Isso é verdade, eu já vi empresas que até um certo ponto vai, dali para frente se perde, por quê? A liderança às vezes se perde no meio do caminho. Então eu acredito numa capacitação contínua e desenvolvimento contínuo das suas habilidades ali, tanto hard skill quanto soft skills. Network faz muita diferença. Você está disposto e aberto a entender e reconhecer as suas fragilidades e buscar desenvolver. E eu acho que você vai mudando de patamar. E cada patamar que você tá traz um desafio exige uma coisa novo. diferente, né? Seja lidar com pessoas ou lidar com o tamanho do seu negócio, com assédio, com a organização. Então são vários desafios e você tem o tempo inteiro. Então essa questão da humildade, sabe? De você buscar. É difícil as pessoas reconhecerem as suas fragilidades, sabe? E quando você não reconhece, você trava. Né? Então assim, outro dia eu estava respondendo lá internamente, a gente tem uma ferramenta que a gente faz a APP, na avaliação periódica, né, das pessoas. E um ponto nosso lá é potencial. Você acredita que essa pessoa tem potencial, sim ou não? Eu falei assim, o que é o potencial de uma pessoa? Potencial pra quê? Pra quê? Eu falo assim, se uma pessoa hoje ela não está disposta a aprender, ela é uma pessoa de cabeça fechada, não está disposta a escutar, o potencial dela tá limitado. Porque ela não vai conseguir desenvolver. Se ela não estudar, se ela não vai estudar porque ela acha que não precisa. Ela não vai escutar porque ela acha que não precisa escutar. Ela não vai compartilhar porque ela acha que não precisa. Então, se ela entrar nesse ponto, ela não vai desenvolver. Então, o potencial para mim está limitado. Agora, se é uma pessoa que está sempre buscando, entendendo, eu quero ler, eu quero conversar com as pessoas, eu quero trabalhar o network, e ela busca isso, ela está sempre em busca de algo a mais, para mim essa pessoa é uma pessoa que tem potencial. Logicamente, você tem muitos pilares para você desenvolver. A própria capacidade intelectual, pessoal, né, de relacionamento e tudo mais. Mas você pode ter um talento, mas se você não quiser desenvolvê-lo, se você não se colocar ali à disposição para aprender, não vai resolver, não vai resolver. É isso? Não vai resolver. Entendi. Porque eu já conheço muitas pessoas que têm, você fala assim, um baita de um potencial empreendedor, pessoa agressiva e tal, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar, não sabe ser líder, né? E aí limita. Então você é um leão, mas se você não souber lidar com pessoas, o seu time vai te boicotar. Né? O técnico, que já viu aquela história do jogador de futebol que derruba técnico? Então, assim, hoje eu vejo isso no Brasil, porque eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Conta essa história. Eu acho muito interessante, porque eu sempre entendo assim, que no futebol tem uma lição pra gente, né? Então, ou seja, por que no Brasil, muitas vezes as pessoas falam assim, você não tem técnico no Brasil hoje? Eu não acho que a gente não tenha mais aquela questão técnica de ir numa prancheta ali e explicar ao jogador o que ele tem que fazer, as melhores táticas. Eu acho que a gente tá faltando uma questão de liderança. Porque você tem um time de estrelas... Como é que você vai lidar com as estrelas? Não é questão técnica mais. Né? Eu sou atleticano. Montou um time vencedor ano passado. Você tinha um Flamengo que também era um time vencedor. Por que o Galo se saiu melhor do que o Flamengo? Talvez tinha uma questão do Renato Gaúcho. Ele não soube lidar com as lideranças, porque falar que aqueles caras para não jogar futebol não precisa ensinar ninguém ali. Todo mundo só tinha craque no time. Não é um posicionamento tático, não são a escolha das melhores. É uma questão motivacional, é uma questão de liderança. É como você trabalha aquilo dali. Então talvez... Muitos falam, o jogador derrubou aquele técnico aqui. Eu acredito nisso. Por quê? É uma questão de liderança. Então ele vale para qualquer cenário que você tá.
E eu acho que quando você fala essa questão de não se desenvolver, né, da autopercepção também, que eu acho que é muito importante, eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem um problema de autopercepção muito grande, né? A gente não consegue entender quais são as nossas fraquezas, não consegue entender qual que é o nosso potencial. A partir daí, a gente tem uma série de problemas que a gente poderia falar um episódio inteiro sobre isso aqui, sob uma perspectiva psicológica, né? Mas eu acho que a liderança, ela tem aquela questão do super-herói e a super-heroína, né? Então, assim, eu não posso errar, eu não posso ser frágil, eu não posso, por exemplo, me colocar na posição de dizer eu não sei para alguém que é do meu time, que é subordinado a mim, olha, eu não sei, vamos entender juntos como que isso funciona, né? Então, acho que assim, se a gente pegar, entender, auto-perceber que a gente tem fraquezas, que a gente tem potenciais e que a gente, ao longo do caminho, como você trouxe, precisa desenvolver isso, eu acho que facilita para muita gente. E eu falo assim, queria te ouvir pra gente passar pro próximo tópico, mas eu acho empreender uma grande responsabilidade, né? Com a sociedade, né? Com a economia, com as pessoas, liderança principalmente. Então, uma coisa é você ser um funcionário, onde você obviamente impacta algumas pessoas, mas quando você é liderança, você pode liderar ali 30, 40, 50, 100 pessoas como empreendedor. Presidentes de empresa aí que tem 50 mil, 70 mil pessoas, famílias, né? Então, como é que eu estou fazendo gestão dessa empresa? Qual que é o impacto que eu estou gerando na sociedade, na economia, no meu segmento? Então, acho que assim, tem até essa questão de entender essa responsabilidade mesmo, sabe? Como é que eu pego todo o meu talento para fazer o bem para todas essas famílias e para todo esse segmento também, né? Eu acho que tem muito a ver com a forma que você se posiciona, né? Então, assim, você desenvolver a carreira das pessoas e ajudar as pessoas no desenvolvimento de carreira é um ponto. Né, assim, olha a responsabilidade que você tem quando você promove uma pessoa. Né, eu já fui contínuo de banco e virei gerente de banco. No dia que o chefe meu falou assim, olha, agora você está sendo promovido a caixa. Você nunca mais vai voltar a ser contínuo. Você entende que se você não for um bom caixa, você vai ser demitido? Você não vai ser, porque você é um excelente contínuo. Você não vai voltar a ser contínuo. Responsabilidade dessa promoção, né? Exatamente. E empreendedorismo, tem uma questão de segurança e liberdade, né? Aquela história. O passarinho, ele tá dentro da gaiola. Ele tá protegido dos predadores dele. Vai ter alimentação, água todo dia. Mas ele não vai ter liberdade. Você solta o passarinho, vai ter toda a liberdade do mundo. Mas você sabe que você vai ter que caçar, você vai ter que procurar o seu alimento, você vai ter que tomar cuidado com os predadores do ambiente que você tiver, você vai ter que tomar cuidado. Então você vai ter liberdade, mas você não vai ter segurança, você não vai ter proteção. Às vezes você tem que entender o que você tá querendo. Você quer segurança, você quer liberdade, sabe? Você quer ser contínuo e aqui eu tô na minha zona de conforto, porque eu sou o melhor contínuo do mundo, eu vou ser um caixa que eu não vou ser o melhor caixa do mundo. E você, talvez, eu vou entrar como o pior caixa ali, até eu me desenvolver ser um bom caixa. E são escolhas que podem variar ao longo da carreira, né? Nesse momento eu quero segurança, depois eu quero liberdade, eu quero me arriscar, agora eu não posso mais, porque eu tenho, né, eu sou um pai de família agora, ou qualquer coisa nesse sentido. Os momentos da sua vida, eu acho importante você entender o momento da sua vida. Tem coisa que você tem que fazer quando você é novo. Você está mais propenso a arriscar, né? Quando eu não era casado e não tinha filhos, talvez eu tinha um momento da minha vida que eu poderia arriscar mais. Você tem uma questão de relação com as suas finanças diferente. Você casa, sua responsabilidade, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que construir uma situação de segurança para minha família. Aí sim eu preciso de uma questão de segurança, sabe? Você começa a medir muito isso. Então, agora, tanto quando você é casado, no momento da sua vida, quando você está lá, às vezes na empresa, na liderança, você entende com quem que você está relacionando. E aí, quando você fala assim, olha, eu tenho que cuidar das pessoas. E assim, um grande aprendizado, assim, eu ser cristão e ter lido a Bíblia, que foi um grande diferencial na minha vida, você entende um pouco isso. Porque se você quer ser, você tem que praticar. Então, entenda que você tem que servir as pessoas. Né? Dentro da empresa, a liderança, ela tem que ser referência, ela tem que mostrar força, mas ao mesmo tempo ela tem que mostrar o seguinte, eu sou frágil, eu sou um ser humano, sabe? Mas eu tenho que liderar. Então, liderar não é se mostrar super-herói, sabe? Porque o super-herói, você não consegue voltar atrás. É o caixa que não volta a ser contínuo. Se eu mostrar que eu sou um super-herói, o super-herói ele tem que estar sempre de peito estufado. Né? Então, assim, você cuidar das pessoas e ajudar, porque um líder é aquele que ajuda as pessoas. Ele vai liderar e vai tomar decisões na hora certa. Mas o maior papel dele é liderar o grupo, é ajudar as pessoas para cumprir aquele papel que ele sabe que tem que ser cumprido. E que as pessoas têm potencial para isso, e que ele sabe que aquelas pessoas têm potencial para isso. Aí você tem que entender todos os recursos. Né? Quando você fala de uma empresa, beleza, eu quero fazer um negócio, eu tenho que entender se a equipe está preparada, se eu tenho os melhores recursos humanos e técnicos, né? Você está fazendo um podcast desse aqui, você com os seus, você tem que ter uma infraestrutura aqui para fazer. Então as coisas têm que juntar. Não adianta você ter as melhores pessoas se você também não dá condições dela desenvolver um melhor trabalho. Então você tem que ter uma junção de coisas.
Mas se você tiver um bom ambiente, pessoas adequadas e uma boa estrutura ou infraestrutura, você tem aí um grande potencial de desenvolver um trabalho de qualidade. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre relação societária, né? Sobre sócios, enfim, de uma empresa. Não vou dizer tão ao certo, assim, em termos de percentuais e tudo mais. Tem um tempo que eu não leio pesquisa sobre isso, mas há um tempo atrás, na época da Funsoft, inclusive, li algumas pesquisas dizendo que um dos grandes motivos para as empresas se romperem ao longo do seu caminho é a relação entre os sócios, né? Ou entre as sócias, que divergem de um caminho, né? Ou se comprometem a uma responsabilidade que não conseguem cumprir ao longo dessa jornada. As coisas ficam completamente desbalanceadas e aí, enfim, na hora que você vê as coisas são, né? Já tá tudo muito insustentável. Com a sua experiência como empreendedor, com o sócio que você já teve e tem, né? Com tudo que você assiste por aí, o que você poderia dizer para hoje para empreendedores que têm sócios no seu negócio? Eu já tive experiências boas e ruins, né? Mas o que acontece? É muito uma questão de alinhamento de propósito. Eu acho que quando você tem um alinhamento de propósito, facilita muito as coisas. O que eu quero dizer com isso? Se o propósito de um sócio é só ganhar dinheiro, e ele está no momento de vida que ele precisa daqui e dali, e você não está num momento de vida diferente, isso pode dar um problema, né? Porque você tem uma visão de curto prazo, de médio e longo prazo, então tem uma questão de planejamento. A questão de ego é uma coisa muito importante. Então, um querer aparecer mais do que o outro, um querer mandar mais do que o outro, um quer ter um cargo de destaque mais do que o outro, sabe? Então, ego é uma questão muito importante. Mas, no final das contas, eu acho que tudo tem a ver com uma questão pessoal de autoestima. Então, se a pessoa não está bem resolvida, ela vai querer se resolver ali e não vai funcionar. A sociedade funciona como um casamento. É abrir mão de algumas coisas, é respeitar. E aí vem o meu ensinamento cristão, né? Eu acho que é amar ao próximo, né? O próximo, ele é seu sócio, não vai amar igual você ama a sua esposa, né? O seu filho. Mas você vai amar como se fosse um seu irmão que tá ali, que se você tem o mesmo propósito, você não tem que ter disputa, né? O ideal é você não ter uma disputa com seu irmão, né? Você tem dentro da sua casa, sua família, todo mundo quer ter seus objetivos pessoais e você tem uma convergência ali de propósito e trabalha junto em relação àquele propósito, lembrando que um complementa o outro, né? Esse é o ideal. Quando os dois são muito iguais, também às vezes costuma dar uma sombra, né? Então, você procurar habilidades diferentes da sua, entendendo e respeitando o outro, a tendência é funcionar. O que não funciona é realmente quando você tem um desalinhamento de propósito muito grande, né? Então, se um acha que está explorando o outro, um acha que está parecendo mais do que o outro, eu estou dando uma entrevista aqui que o outro não está, eu estou parecendo mais do que o outro, gera ciúmes, não, você ganha mais, eu ganho igual você, mas eu faço mais do que você. Então, se esse tipo de questionamento é falta de alinhamento. Então, alinhamento é uma questão muito importante, mas o alinhamento ele não funciona se não tiver uma boa comunicação. Transparência. Um diálogo mesmo, transparência, né? Total. Aí eu falo que muito do que eu levo para minha sociedade é o que eu pratico dentro da minha casa, no meu casamento. Eu não tenho absolutamente nada para esconder da minha esposa. Então, é um relacionamento de transparência total. Mentira, não pode haver. Porque a mentira, ela destrói tudo. Não é aquela história de mentira tem perna curta. Ela destrói, porque você fica escravo da mentira. Então, quando você é muito transparente, você não fica com medo. Eu não tenho medo da minha esposa abrir meu celular, entrar nas minhas redes sociais, ver um e-mail meu, ver um WhatsApp, nada. Pode ver a qualquer momento, meu celular fica destravado dentro da minha casa. E eu não tenho medo de hora nenhuma alguém falar alguma coisa com o meu sócio que ele já não saiba. Então, nunca vai ser surpresa para mim. Porque o alinhamento ele é muito transparente. Então, quando você tem o mesmo propósito, sabe? Você conhece a índole da pessoa que está com você ali, você pode ter toda a divergência do mundo. Eu tenho, assim, ao longo da Emotion, eram eu e um sócio, de igual para igual. Então a gente sempre falou assim, olha, você tem 50-50 de um negócio, nós vamos ter que resolver entre nós dois. Não tem um terceiro aqui para desempatar. Mesmo depois que a gente trouxe outros sócios pro jogo, a gente tem não depende de quantos por cento cada um tem. Aqui nós temos que entrar num consenso. E se em determinado momento a gente precisar de uma votação para decidir alguma coisa, vai valer a maioria. Mas a maioria tem que convencer aquele que deu o voto contrário, para que tá todo mundo em paz para seguir. Porque se você não tiver paz para trabalhar, não funciona. Por isso que comunicação e diálogo ele é importante, né? Porque tem muitas coisas que você não vai conseguir prever no começo. Não vai. Você pode eventualmente conhecer a pessoa, confiar nela, você pode entender o perfil dela, mas tem N coisas que vão acontecer no processo. Comunicação, transparência. Que a comunicação, é o diálogo que vai resolver, né? Não tem muito jeito. É isso aí. E entendendo também, eu vou falar isso sempre, os momentos de cada um. Né? O jogador de futebol. Tem momentos altos, momentos baixos. Tem momento que você tá numa boa, o cara não vai esquecer de jogar futebol.
Ele vai ficar mais velho, né? Então você pega aí os jogadores atuais. Tem jogador aí que tá com 20 e poucos anos que o cara não se cuida. O cara joga... A carreira do cara é curta. 35, 40 anos. Então imagina, um cara com 40 anos e tá se aposentando. Às vezes o cara se casa aos 40 anos, vai ter filho aos 40 anos, o jogador tá aposentando aos 40 anos. Então às vezes ele acaba um momento da vida dele, vai começar outro. Então ele tem que se cuidar. Agora pega os jogadores que se cuidam, né? Que vai... Né, que tem uma carreira um pouco mais... Então assim, você tem que cuidar daquilo dali, sabe? Tem que ser profissional, tem que ser transparente. Às vezes eu tô num momento ruim, eu tenho que falar com o meu sócio, eu não tô num momento bom. Segura a onda pra mim aí. Tem outras prioridades, né, atualmente. Eu sei ler meu sócio. Eu sei que um dia que ele tá ruim, tem dia que ele desmarca a reunião que fala assim, cara, deixa o cara, ele tá no momento dele que... E pode ser um dia. As mulheres têm mais isso, né? As mulheres têm os seus momentos no mês e tal, que a gente tem que entender. Imagina você ter uma mulher e sua sócia. Então você tem que entender que naquele período, daquele dia tal, a mulher fala assim, me dá chocolate. Já pediu chocolate, né? Já pode saber. Então assim, a gente tem que entender os momentos das pessoas, dos seus funcionários. Mais uma vez, ser transparente. Uma coisa que eu sempre defendo muito assim na minha gestão de equipe, eu não tenho problema nenhum da pessoa falar comigo assim, eu não vou vir trabalhar amanhã porque eu não tô numa boa. Eu vou ficar em casa porque eu não... Beleza, fique em casa. Agora, não minta pra mim não. Porque se eu descobrir que você fala, tô passando mal, mas você foi pra uma festa, ou você tá de ressaca, alguma coisa assim, não vai funcionar. Porque independente de pessoa perder a confiança, perdeu tudo, sabe? Então, assim, quando você tiver confiança na pessoa, no trabalho dela, você vai, mas perdeu a confiança, aí não dá. Então, pra sociedade, pras pessoas, pro casamento, minha relação minha com meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? É relação de confiança total, de transparência, eles não mentem pra mim. Criança tem aquele negócio de querer mentir, você fala, não pode falar pro papai, não precisa ter medo. Você promover um ambiente onde as pessoas possam também dizer sobre isso, né? Eu conheço empresas hoje que se a pessoa chegar e falar assim, olha, hoje eu não tô bem, exagerei ontem na bebida e tô de ressaca. Saí ontem à noite, tô de ressaca, não tô bem, mas aqui amanhã eu tô firme e venho trabalhar. A pessoa, a liderança não dá conta de ouvir isso. Não dá. Depende e eu vou empresa, dizer né? que 80% das lideranças não dão conta de ouvir, né? Então, esses dias eu vi um meme, até reproduzi esses dias aí no TikTok, falando que na entrevista, a gente conta um tanto de coisa, a gente fala um tanto de coisa que não necessariamente é aquilo ali, ou não é daquele jeito, mas a gente pensa, depois na hora que eu entrar lá eu vejo como que eu vou fazer. Porque às vezes no momento da entrevista a pessoa não te dá abertura pra você falar assim, olha, isso eu não sei fazer, mas eu conheço uma pessoa que sabe, pode deixar que eu vou passar uma semana treinando até eu aprender. As pessoas preferem escutar, mentir, a mentira, eu sei fazer, do que, olha, não sei, mas eu vou me preparar pra fazer. Esse é um ponto importante, né? A pessoa vender um peixe que realmente não é. Então, são dois pontos. O que a gente estava falando? A questão da confiança e da transparência. Tem que ter maturidade para ter confiança. Mas olha só, se uma pessoa chegar para mim, me ligar e falar, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô de ressaca, porque eu realmente exagerei ontem, quem que é essa pessoa que tá falando isso com você? Qual que é o histórico dessa pessoa? Porque se a pessoa faz isso toda semana, todo mês, fala assim, poxa, não tem responsabilidade. Perfeito. Mas a pessoa que já trabalha comigo há 4 anos, nunca aconteceu. Pô, um dia, cara, tu foi comemorar alguma coisa, entendeu? Então, qual que é o nível de credibilidade que aquela pessoa tem com você? Perfeito. Né? Então, aí não tem problema. Então, você tem que ter uma questão de... o relacionamento e a credibilidade, a confiança, ela é adquirida ao longo do tempo. E ela é destruída também assim, né? Então, muito mais rapidamente, inclusive, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, que eu acho que todo empreendedor, empreendedora tem sofrido aí com a ausência, né, de profissionais aí para suprir toda a demanda de tecnologia que nós temos. E hoje uma grande questão que muitos têm me falado é o seguinte, Jéssica, grande parte aqui do meu time de pessoas desenvolvedoras estão trabalhando para outras empresas, mesmo sendo full-time aqui comigo, né? Como é que você enxerga isso? Como é que hoje é dentro da Emotion, enfim, dentro das empresas aí que você toca ou já tocou? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Esse é um problema real, tá? Você acha que é um problema real? É um problema real. Me conta a sua percepção. Porque tem 2 situações. Uma é, mais uma vez, é transparência, tá? Se você tem um relacionamento com o seu funcionário, um relacionamento full-time, né? Você contratou para ele ser full-time, então quer dizer que você quer a dedicação dele full-time. Se for um negócio consensual, cara, eu vou trabalhar para você para outra empresa, part-time, um modelo de consultoria, de entregas pontuais ou por demanda, é um outro modelo. Aí você pode trabalhar para quem você quiser, desde que você me entregue aquilo que a gente combinou. Então, é modelo, cara, né? Então, tudo é acordado, tá? Isso foi tema de reunião de diretoria. Hoje, a Funsoft, são 50, 60 diretores, distribuídos em 12 vice-presidências, né?
cada uma com 4, 5 diretores. Então a gente traz esse sistema. Então são todos, a maioria deles, empresários ou grandes executivos ou lideranças dentro das suas empresas. Então a gente trouxe esse tema e eu não sabia que era assim tão real e na dimensão que eu vi. E então, Heleno, impressionante. E assim, a gente está falando aqui em Belo Horizonte e o contexto nosso é de empresas com muitos funcionários, 100 funcionários, 200 funcionários, base tecnológica. Eu fiquei impressionado, sabe? Eu não tinha essa dimensão. E aí comecei a conversar com outras pessoas fora, que também de empresas que têm muitos funcionários, e vi que realmente que isso é um problema. Então, assim, vai muito... por isso que eu falo que é delicado, sabe? Vai muito do modelo de confiança. As pessoas, porque eles não estão conseguindo entregar. Acaba que o empresário, o empreendedor fica um pouco na mão, que eu preciso de contratar, não consigo contratar. Então você contrata... Quando você está num modelo de CLT, é mais difícil. O cara não vai ter na carteira assinada, né? Então o cara faz um modelo de CLT e faz um modelo de freela para outro. Então, aí começa a ter esses modelos mais flexíveis. Então acho que os empresários hoje estão começando a questionar a questão do trabalho remoto por causa disso, para esse tipo de funcionário. Como é que você resolve isso? Bom, se você tiver sistema de controles bem que funcionam, né? Ferramentas, um Asana, um Trello, ou outra ferramenta de controle de tempo de trabalho. Você consegue fazer isso até pela transparência e o nível de conhecimento que você tem dos seus funcionários. Com uma equipe muito grande é mais difícil. Mas se você tiver também aquela questão do comprometimento com a entrega, talvez isso seja mais amenizado. Então, assim, é muito entender a gestão que você tem da sua equipe, sabe? A liderança que você trabalha em cima da sua equipe e os controles que você tem. Com aquele que você tem um grupo que você tem uma confiança maior, você pode ter um controle até mais flexível. Aquele grupo que você tem um controle, uma gestão não tão boa, você vai ter que ter controles mais rígidos. Então, eu tenho uma opinião de alguns pontos aí, alguns pontos complementares e outras um pouquinho diferentes aí, como a gente conversou. Eu quero trazer para a mesa para a gente explorar isso um pouco melhor. Claro. O primeiro ponto, eu acho assim, tudo aquilo que a gente não consegue controlar, é melhor a gente não colocar uma regra, né? Então, por exemplo, aqui no meu time, vamos supor, você vai fazer uma entrevista ou vai fazer gestão de um time de tecnologia, por exemplo, aqui eu quero que todo mundo seja full-time de verdade, ninguém pode trabalhar para nenhuma outra empresa e nenhum outro projeto. Qual é a probabilidade de você conseguir controlar isso? E qual é a probabilidade de nenhuma pessoa desenvolvedora do seu time de tecnologia de 10, 15 pessoas não trabalhar para mais ninguém? Seja franco. De 0 a 10. É difícil. É muito pouco provável, né? É muito pouco então, provável. Primeiro ponto, se você não consegue controlar, não consegue pré-determinar, não consegue fazer com que isso não aconteça, por que é que eu vou controlar isso? Beleza, Jéssica, mas continua sendo um problema. Como é que a gente resolve então? Como é que eu aproveito isso? Como é que eu torno isso uma oportunidade e não um problema? Aí é a minha visão. Primeiro, se você sistematiza uma forma da sua pessoa ali que está trabalhando em tecnologia, trabalhar para você e para outras pessoas, você pode ter ganho de conhecimento, né? Porque eventualmente ele está trabalhando com um projeto com uma determinada perspectiva em um, no outro com outra perspectiva, outra linguagem, enfim, né? Dentro aí da questão da tecnologia. E no seu é uma outra coisa, né? Então ele vai conseguir agregar conhecimento, vai descobrir caminhos, atalhos, coisas que eventualmente trabalhando somente com o seu projeto ele não vai descobrir. Então, querendo ou não, ele pode vir a agregar. A gente pode começar a descobrir outros modelos de trabalho, né? Que não somente aquele CLT, full-time, etc. A gente pode começar a falar de uma gig economy, por exemplo, né? Que é algo que eu gostaria muito que viesse mais para o Brasil, mas que ainda não é uma realidade. Mas como é que eu, como empreendedora, vou tornar consensual essa relação distribuída desde que o que a gente está combinando aconteça? Entende? Que aí a gente meio que... Eu sei que você trabalha para outros, legal, inclusive o que você aprender lá, quero que você traz para cá, então me ajuda a desvendar um pouco desse caminho aqui. Porém, a gente vai ter os nossos entregáveis aqui por sprints e tá tudo certo. Você vai fazer de manhã, de tarde, à noite, com 8 horas ou 2 horas. Então, o resumo é não tentar colocar regras naquilo que a gente não pode controlar. E uma vez não tendo como controlar, como é que eu torno isso uma oportunidade? Você acha que apesar de ser complexo, eu não tenho lugar de fala, tá? Então por isso que eu preciso dividir, é a sua percepção de fora. Você acha que isso é um caminho possível, se a gente amadurecer dos dois lados, pessoas de tecnologia e empreendedores, para isso acontecer? É possível, mas eu não acho que são dois lados. Porque, mais uma vez, depende do modelo que você está trabalhando. Hoje uma empresa de grande porte que já recebeu fundo de investimento, é quase meio que consenso que todos os funcionários são CLT. Pô, CLT é pesado você trazer. Então eu pago todos os encargos daquele cara.
full time, eu não controlo aquele cara, eu pago seguro, você tem um sindicato aí te dando pressão para você dar um tanto de benefício, cesta básica, o plano de saúde, XYZ de benefício. Então, se eu trago uma carga muito grande, eu preciso daquele cara realmente com todas as atenções para o meu lado. É um modelo de CLT que grandes empresas hoje, a Take, a CLT, muitas empresas grandes aí com vários funcionários que têm fundo de investimento por trás, é CLT. Né? Aqui em Belo Horizonte, vários deles, eu tenho discutido isso muito com os empresários. É diferente do modelo flexível. Então, beleza, o cara é um prestador de serviço para mim, no modelo de PJ, ou outro tipo de contratação, e ele também é um modelo flexível com outra empresa, freela, ou então um cara até CLT, mas o cara vara à noite como freela. Não, aí é um negócio que não tem muito que controlar. O problema é quando eu falo para você trazer a terceira pessoa, porque você tem uma questão regulatória aí, de trabalhista, que está sendo flexibilizada no Brasil, mas ainda é um problema, diferente fora do Brasil. Então não é tão simples assim não é uma questão bilateral que você entra num acordo ali. Sabe? Então, assim, nos modelos de contratação no Brasil hoje, quando é flexível, mas o modelo mais engessado não cabe esse tipo de situação, sabe? Então, não é tão simples assim. Seria o ideal, né? Mas na prática, se eu sou um CLT, eu trago um risco ali muito grande da gestão daquele cara, tanto na parte financeira quanto jurídica. Então, é uma situação complexa, né? Você traz o risco todo para você e ele é compartilhado com um cara que lá ele é freela, se der qualquer problema vai dar para cima de mim. Se esse cara ficar hoje fora de trabalho, eu tô pagando ali, questão de INSS, que é negócio do outro, não tá. O cara não trabalhou, não ganhou. Não tá dividindo a responsabilidade, não trabalhou, não ganhou. né? E cara, se der conta, o cara ficou doente num dia, eu tô repagando o salário dele. O outro lá, se for por empreitado, cara, se não me entregou, não recebe. Se você for trabalhar esse dia, você ganha, senão lá nos Estados Unidos, como é que funciona? Né? O brasileiro que tá lá, o cara trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Simples assim. Então, esse é um modelo diferente, né? O cara não foi num dia trabalhar, não vai ganhar. Aí a galera fala, não tem férias, não tem nada. Por quê? Se o cara não trabalhar, não ganha. Então são modelos de férias, produtividade. Então o brasileiro não tá, a gente não tá, nossa maduro, cultura né? não tá preparada para isso. Então é assim... Mas definitivamente é um assunto que a gente vai precisar esmiuçar muito, né, Helena? Porque assim, a gente entrou nessa onda de falta de pessoas, né, de profissionais de tecnologia, que a gente ainda não resolveu. Tem N cases, N possibilidades aí pra gente conseguir. Não vou dizer resolver, porque acho que isso não é uma coisa no curto prazo, não vai acontecer, mas no médio e no longo prazo pra gente se preparar um pouco melhor. Mas junto com a falta dessas pessoas, vem agora esse desafio de Jéssica, quantas vagas que a gente tem de TI aberta aqui na região metropolitana de Belo Horizonte? Eu não tenho ideia, mas assim, absurdo. eu tenho certeza que são muitas. São. Muita gente precisando. E aí a formação acadêmica não acompanha, né? Não acompanha. E a gente vai precisar fazer um movimento. movimento. A gente aproveitando, né? A Tribe aí, né? Verdade, empresa é daqui, né? É de BH. O pessoal que é lá da Funsoft, né? PP Prova, que saiu lá, né? Sabia que eu sabia que era pivotando de algum lugar, saíram de alguma empresa. Então, o pessoal da PP Prova, o João Galo, que a gente conhece, passou do João, pela Funsoft. Então tá com baita de iniciativa para resolver esse problema que é real. Então a empresa aí que tá com 2 anos já recebeu um aporte milionário. A galera tá super bem, fazendo um belo de um trabalho. Verdade, chamar João. Trabalhando em cima dessa demanda que é real no mercado. Agora, pega em Belo Horizonte aqui, as empresas daqui que cresceram, a Take tá com muita vaga em aberto, a Sambatec com muitas vagas em aberto, a Hotmart daqui de BH, muitas vagas em aberto. Melios, fez a IPO, sucesso absoluto, vaga em aberto. Todo mundo tá contratando. Não consegue. A Emotion tá sempre contratando. Né? A Max Milhas voltou a contratar, né? Então, isso que eu tô ouvindo o pessoal falando assim na roda norte, quando a diretora de Funsoft, eu vou pegar a Sólides, né? Da Mônica, que tava lá com a gente na diretoria da Funsoft. Não tá sempre mais? participa. Agora não, mas ela, né, sempre tá lá junto com a gente, tá contratando, crescendo. Então, assim, eu tô falando de empresas daqui. Sim. Né? Do nosso... E das maiores, né? Vamos dizer assim, tem muitas outras aqui, né? também, Quantas né? vagas essas empresas não têm hoje em aberto? E só pegando um gancho aqui rapidinho, ele falou da Max Milhas, tem episódio da Max Milhas com a Thalita e com a Luísa. A gente falou muito sobre cultura, sobre contratação, tá aqui no YouTube também, você pode assistir. Um outro desafio de tecnologia que eu acho que é legal a gente falar, que você trouxe e me fez refletir, não era uma coisa que eu tinha pensado ainda, não sei nem como chamar, né? E se eu contar aqui, eu vou falar a sua fala. Então, deixa pra você contar. Um outro desafio relacionado à senioridade, à remuneração, como que as pessoas que são candidatas a vagas de tecnologia têm se comportado nesse ambiente de disputa. Traz um pouquinho da tua visão. Isso também é um papo que eu tive e eu percebi com alguns profissionais que já passaram pela gente. Então, assim, são profissionais, principalmente no de TI, mas acontece em todas as áreas, tá? Como tem uma escassez no mercado, você começa, o que eu chamo de rouba-montinho, né? Você vai roubando um montinho do outro. Então, o que acontece? Você tá num momento que você é um cara nível 1, júnior,
numa empresa dessa destaque. Então, assim, aí eu trabalhei numa empresa, Melios, né? Abriu capital e tal. Pô, pegar um cara de uma empresa dessa é um cara que você entende que são bons profissionais, tá lá, um cara da Take e tal. Beleza, você contrata o cara, mas o cara fala assim, não, aqui o Júnior eu já sou, então você vai me contratar peso de pleno. Mas ele não tem uma entrega de pleno. Aí ele vai para outra empresa. Simplesmente quer ir para um outro nível, né? Aí você vai comprar o risco. Cara, eu preciso trazer o cara, eu vou comprar o risco. Traz o cara. Aí o cara tá na sua empresa. Pô, eu trouxe um cara para Emotion, nível pleno, mas esse cara tem uma entrega de júnior, ele era júnior. Ele não amadureceu nem se desenvolveu, tá aqui para ser pleno. Aí eu tô lá. Só que esse cara já é pleno. Aí ele se vende pro mercado pra um cargo mais sênior. Então é o seguinte, aí o cara fica 2 meses, 3 meses, por quê? Porque ele não consegue entregar. Mas ele se cacifa. Daqui eu fui pra cá, mas o outro, assim, eu vou fazer entrevista agora pra um cargo de pleno. O cara acaba consolidando no pleno, sabe, o pleno A, pleno B, pleno C, até o seu sênior, ele vai migrando. Na hora que você vai pegar o histórico desse cara, é um cara que trabalhou talvez em todas as melhores daqui Belo Horizonte, né? Tô citando só o nosso quintal aqui. Mas o cara, assim, ele vai... De repente você tá com um cara que é sênior, ganha como sênior, mas ele nunca passou de um júnior. Então isso acontece, assim, na prática. E como que a gente do lado de cá, como empreendedor, como recrutador, consegue perceber isso? Você tem alguma dica? Alguns discursos, né? Ah, por que você saiu daquela empresa? Ah, não me adaptei, fizeram uma proposta que não era condizente com a verdade, me enganaram na entrevista. O cara joga pra culpa da empresa. Então pega o histórico daquele cara nos últimos 2 anos, vê quanto tempo que ele durou numa empresa, nesse perfil. Porque o cara que entra numa empresa dessa, ele vai ficar. Né? A não ser que realmente seja um cara que seja fora da curva e receber uma proposta muito... Mas geralmente essas empresas, assim, não tem grande discrepância de salário entre elas. Então, assim, o que levaria um cara a ficar migrando? Não é R$100, R$200 de mudança de salário. Mas vai ser um negócio seguinte, provavelmente o cara não conseguiu entregar e vai tomar pressão. Cara, eu te contratei como pleno, mas você vai ter que entregar ou ele não entrega. Aí ele já vai ver que o negócio vai dar ruim pro lado dele. Ele já começa a buscar alguma coisa. Ele já começa a buscar, mas ele se vende enquanto ele tá empregado. Olha, eu sou um cara pleno de uma empresa dessa aqui, então eu tô procurando algo a mais pra minha vida. Mas na verdade ele já acabou de ter um algo a mais, mas ele não consegue entregar. Isso tá sendo muito comum, tá? Eu tenho visto isso com bastante frequência. E o discurso é sempre o mesmo. Ah, não, porque eu fui e não me adaptei, fizeram uma proposta, a realidade era outra, cheguei lá... Não estava naquele nível que eu... Então ele joga para a empresa, para o entrevistador, para a proposta que foi feita, mas a realidade é outra. O discurso é muito parecido. A gente pode até perguntar para essa pessoa, né? O que você entende, assim, que mudou na sua jornada, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, que você quer sair de um júnior para um pleno, né? Até para entender se a própria pessoa tem essa percepção de quanto ela amadureceu para mudar de nível também, né? Exatamente. Porque a gente não tem, às vezes o recrutador não tem, a empresa não tem tanta clareza, porque o que é júnior na sua empresa pode ser pleno na minha. Quando eu trabalhava com RH, isso era absolutamente comum. Eu determinava como júnior, pleno e sênior uma série de critérios que eram critérios diferentes no concorrente ou nas outras empresas, né? Isso, você vai, assim, é um desafio para o RH, né? Pescar ou filtrar, né, nas entrevistas, no processo de seleção, pegar esse tipo de situação. Mas são 2 situações comuns de acontecer. O discurso para que migra muito de um emprego para outro e o outro é a questão comportamental. A pessoa migra muito por causa de comportamento. Pode ser um baita profissional e ter uma capacidade, mas não consegue... É o ambiente, ela não consegue adequar, ela vai ter problema comportamental, de relacionamento. Isso também faz com que profissionais migrem muito de carreira. Mas é um lado B da história aí, né? Não é a questão de estar enganando. Ele não fala assim, eu sou um cara problemático, então eu mudo muito de carreira aqui porque eu nunca me dou bem. Ele não vai falar isso. Meu tempo de duração é só 4, 5 meses, eu já brigo com todo mundo. Sabe? Ele não vai falar isso. Entendi. Bom, vamos aproveitar um pouquinho do teu know-how em música, né? Você tem mais de uma startup, né? 3 palavrinhas? Isso. Tem mais de uma de música, né? Não tem? Você tem influenciadores também, artistas, né? Tem, né? O 3 Palavrinhas é um Ink Filmes, né? Uma empresa, um estúdio de animação infantil que a gente criou em 2013. Vai fazer 9 anos esse ano. E o legal é que essa semana, talvez até que sexta-feira, a gente atinge aí 5 bilhões de views no YouTube. Caramba, eu lembro que na época que a gente trocava ali mais... 6 milhões e meio de inscritos no canal. Já era um sucesso. Eu lembro que você me deu uns DVDzinhos pra levar pro meu afilhado. Massa demais. Mas você tem esse know-how, né? No campo da música, né? Não só nesse aspecto aí da direção musical, mas com artistas e tudo mais. E a gente tem tido uma pegada aqui no canal também de falar um pouquinho sobre gestão, liderança, institucionalizar a música, né? Falar sobre... finanças, contabilidade, mostrar realmente ali pro artista que ele precisa ser um gestor, um empreendedor. E muitas vezes ele não se coloca nesse lugar, né? No sentido de responsabilidade e desenvolvimento. Queria que você trouxesse a sua visão sobre isso.
Legal. A gente tem uma outra empresa que chama Hitbel, ela trabalha essa parte de gestão de carreira de artistas, né, em plataformas digitais. Então o foco nosso é dar um suporte naquelas plataformas de conteúdo, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal e outras nessa mesma linha. O Henrique Portugal, que é um tecladista do Skank, é muito amigo nosso, inclusive ele é conselheiro lá da Emotion. Ele tem uma palestra que ele já fez essa palestra internamente pra gente lá pro meu time, que ele fala que todo artista uma banda é uma startup. Então ele faz essa comparação de forma brilhante, né? Um cara que tem muita experiência, também tá na área de tecnologia. E uma coisa que ele traz que eu achei muito bacana é porque a startup ou artista ou uma empresa, você passa por alguns processos muito parecidos. Então você tem uma banda igual ele tem um Skank, aqueles músicos que tocam ali são seus sócios. Então a gestão e o relacionamento, o dia a dia, é um relacionamento de sócios, de sociedade. Banda, da mesma forma que uma empresa, tem seus altos e baixos, tem seus momentos. Então você tem que passar por um momento de crise e tem que passar por um momento de bonanza, né? de sucesso, lidar com aquilo dali. Para os dois extremos, é uma situação que tem que ser administrada. Às vezes o sucesso demais atrapalha e às vezes a derrota ou o fracasso, né, ou aquele momento ruim, ele também gera uma crise, tem que ser administrado. Então, e o seu público, o seu fã, tá ali te assistindo, é o seu consumidor. Né? Você tem um saque para atender o seu cliente, quem que é seu cliente? Né? Então, tanto nas redes sociais, na interação ou num show, ele é o cara que tá pagando o ingresso do show, a bilheteria, ele tá indo lá. Ele espera uma entrega, né? Ele espera uma entrega, né? Então não chega o cara... Pô, o que você já ouviu falar de artista que sobe no palco, bêbado, cai, não dá um show completo? Pô, o público tá ali, ele tá consumindo, ele é um consumidor, né? Então essa imagem do artista, né? A gente tem uma plataforma aí que é muito legal, que ela faz análise que eles falam de maturidade de carreira, sobre 4 pilares. Vocês têm essa plataforma? A gente é um parceiro nosso, né? Então assim, bem legal que eles fazem análise da performance do cara como músico, performance de show, de autor e de imagem. Então ele fala assim, esse cara é um artista muito maduro na parte de imagem, então se ele for ele tem uma imagem madura, ele pode vender publicidade. Se esse cara tiver uma parte de show maduro, ele vai vender muito show. O Gustavo Lima vendeu a agenda de show desse ano inteiro para um fundo de investimento, porque ele tem essa parte de show extremamente... É um artista hoje top 1, 2 no Brasil. Mas será que ele tem imagem? Então, ou seja, as lives dele começaram a dar muita polêmica. Então você tem... Então, e as marcas não quiseram associar, né? Então você tem essas... Então faz essa análise, sabe, desses 4 pilares. Né? Então, ou seja, o show do cara é bom, mas a live do cara às vezes deu problema ali por causa de uma questão de imagem. É um autor, então ele tem um pilar de autoria, de direito autoral muito forte. Então você pega de gestão de arrecadação em direitos autorais e ECAD muito forte. Então é uma linha de negócio que o fundo de investimento está comprando agora catálogo de artista. O Bruce Springsteen vendeu por $500 milhões o catálogo dele, da vida inteira para a gravadora. Não é dele mais. Que isso? Mas isso é muito comum lá fora. Né? O Michael Jackson já tinha vendido o catálogo dele, já não era nem dele, nem não é da família dele mais. Então, assim, você tem isso. Então, hoje você tem esses pilares. Eu vendo meu catálogo como autor de música. Eu vendo minha agenda de shows, eu vendo a minha imagem para uma publicidade. Então, assim, o artista, ele tem que administrar a carreira dele. Né? E a carreira dele tem pilares. Se você é uma banda, você tem sócios. Mesmo o cara que é um artista solo, ele pode ter sócio na carreira dele. É o cara que investiu nele lá atrás, então o cara... Você tem várias... É uma empresa. É uma empresa, assim, a gente tem várias pessoas se relacionando ali com perfis diferentes, sim, expectativas diferentes. Planejamento diferente, momentos diferentes, né? De carreira, de vida associado ali. Né? A gente tem expectativas que foram criadas para aquele negócio. A gente tem a liderança, né? A gente tem todos os... Carreira, remuneração... Todos os quesitos de uma empresa, todos os quesitos de uma empresa estão ali, né? E como é que... Eu acho que, no caso do artista, é muito mais desafiador ainda, né? Porque é um chapéu difícil de ficar trocando, né? De artista para empreendedor, né? O que você poderia trazer de dicas, assim, para esse artista se desenvolver como empreendedor, para eles ou para quem trabalha com eles que está nos assistindo aí, para conseguir ajudá-lo realmente a direcionar a própria carreira e as pessoas que trabalham com ele? Quando se fala de artistas, a própria Anitta é um grande exemplo. Independente de quem gosta ou não goste, se é estilo ou não quando a gente discute no meio, a gente vê que é um processo de construção, de planejamento, de sonho, de execução. Então ela é uma pessoa que tudo que a gente discute, eu não a conheço, né? Mas assim, a gente
O que a gente vê é que ela planeja, ela executa, ela lidera a equipe dela, ela assume risco, ela administra a carreira dela como uma empresa. Muito provavelmente ela tem uma empresa dela que faz a gestão da carreira dela, dos negócios dela, do planejamento, do crescimento, que mede, que tem métricas de performance. Deve ter tudo isso lá. Uma equipe extremamente profissional e ela é a líder dessa equipe. Ela não é só artista no que diz respeito à celebridade, sabe? Nos roupantes de um artista. Não é só isso, apesar que ela também é. Né? Ela sobe no palco, ela é performista e tudo mais. Então, assim, é legal quando você vê esse tipo de coisa, porque é raro. É raro você ver uma pessoa que planeja, sabe? Que executa. Todo mundo fala dela, assim, da inteligência dela. Então, mais uma vez, eu não conheço, não sei até que ponto que isso é verdade, mas você vê isso no resultado da carreira dela. É diferenciado, assim. Né? Então, hoje em dia, os artistas não têm muito isso. O cara quer ser celebridade, ele quer ser estrela, ele quer... Isso não dura muito, né? Quem segue esse caminho não dura muito, né? Quantos artistas que você tá vendo aí, carreira desaba? Porque ela é frágil, sabe? O cara é uma pessoa, um homem, mulher, enfim, frágil. A gente vê isso toda hora. Nós estamos aqui num ambiente de celebridade que toda hora um é cancelado. Por quê? O cara não mede o que ele fala, ele não mede as ações dele. Ele é referência para as crianças. Sabe? Então, se o exemplo que a pessoa dá... O mundo hoje é muito de ódio. O mundo não é de amor, né? Eu falo não assim, a referência que eu tenho cristã... E que é difícil a gente amar as pessoas, né? O mundo não ama as pessoas, ela é de ódio. Todo mundo quer atacar, ninguém quer falar das suas... fraqueza, só eu faço, aconteço. Eu estava conversando com um amigo meu e falei com ele, cara, o que mais me decepciona quando eu vejo um empreendedor no palco hoje é muito isso, né? Porque eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fiz e tal. Eu falei, minha amiga, eu falo assim, Deus me deu tudo que eu tenho, se não fosse Deus na minha vida, eu não seria ninguém. As pessoas não sabem nem olhar lá atrás quem que ajudou elas, de onde que veio. Então você tem uma questão igual empresa, você começa, empresa nenhuma começa grande. A não ser aquela empresa, né? A empresa da Petrobras foi lá, colocou 1 bilhão na outra empresa, já criou uma empresa com um baita do orçamento. 2%, né, das pessoas ou das empresas no mundo são assim, 2%. Mas assim, não é, você não vê isso dia a dia. Né? Então eu falo assim, todo mundo vê uma celebridade, seja um empresário, um empreendedor, seja um artista. Cara, você tá vendo o que tá lá agora, mas você já viu esse cara 10 anos atrás? Então, vê um podcast, vê uma entrevista, vê como é que esse cara começou. É bom, né, você ver como é que esses caras começaram, a jornada deles e quem fez parte dessa jornada. Então, assim, o artista ele é um empresário, um empreendedor, talvez mais controlador menos, né? Às vezes ele terceiriza tudo e às vezes ele decepciona. Por que ele decepciona? Porque, cara, eu só quero ser artista, eu não quero ser mais nada. Depois acontece alguma coisa e ele não sabe, cara, porque o empresário deu golpe, o outro... Mas olha só a parcela de culpa, você olhou, não, eu sou só artista. Tudo bem, mas olha ali, é sua vida também, né? Então... até tem como ser só artista, né, nesse caso, porém eu acho que tem um caminho onde você esbarra e as coisas começam a declinar, né? Eu acho que esse que é o ponto. Se você quiser ser só artista, você vai ser só artista, só que existem consequências que você precisa entender em decorrência dessa decisão, tem pessoas né? que estouram muito rápido, mas entenda como é que é essa jornada e qual que é a base que ela te deu. As pessoas não têm base hoje em dia, sabe? Então, muitas vezes desses caras que são cancelados, que entram numa questão de ódio, de vira da noite pro dia, é porque realmente não teve uma base sólida, bem construída, né? As pessoas querem resultado muito rápido, né? A gente fala de produto, eu quero produto que dê resultado muito rápido, eu quero ficar rico muito rápido, eu quero emagrecer muito rápido. Eu quero pegar uma mensagem com 15 segundos nos stories. É isso, todo mundo quer muito rápido, né? A galera não quer comprar uma dieta para emagrecer em 1 ano, ela quer emagrecer em 1 mês. O cara não quer trabalhar ao longo da vida e ganhar dinheiro. Não, ele quer cair no golpe que eu vejo lá no noticiário todo dia, o velhinho caiu no golpe que ele caiu na pirâmide financeira. Por que essa galera cai? Logicamente você tem a parte da inocência do mal, que é o cara que sabe persuadir, que ele sabe vender. Então você tem esse lado mal. Mas tem um outro lado também que as pessoas não olham. Por que a galera cai nisso? Porque o cara quer ganhar dinheiro rápido. Aí eu quero entrar no negócio que me dá 10% de juros. Mas nada dá 10% de juros, sem risco. Qual a chance disso dar certo, não, é seguro, né? O cara é amigo meu, aí entra no pirâmide, cai em golpe. Mas ele tem uma parcela de culpa. Sabe aquela história da teoria do estupro? Eu não quero colocar a vítima como culpada. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte, a sua parcela... sabe, por que você entrou? Qual foi o motivador que você entrou no negócio? O motivador é eu quero ganhar dinheiro rápido. Eu quero emagrecer rápido, aí toma aqui tanto de remédio, e passa mal, aí vai pro hospital. Nossa... Sabe aquela história assim, conversa com os médicos, né? O cara arrepende na hora que ele tá lá no hospital. Enquanto ele tá lá, ele não arrepende de nada. Não deu ruim, aí o cara arrepende.
Então, assim, né? O cara caiu no golpe. Só depois que ele caiu no golpe que ele arrepende. Mas ele não pensa na hora. Então, assim, essa cultura não é só do brasileiro, não, sabe? De querer tudo muito rápido, tudo muito imediato. É uma coisa ruim. As coisas são mal construídas. Eu preciso encerrar, mas tem uma pergunta que me veio na cabeça agora, que eu venho me perguntando sobre isso. E eu não tenho resposta pra isso, eu quero entender se você já pensou sobre. A galera que tá viralizando no TikTok, né? Eu vejo, a galera começa a aparecer ali no meu feed, de repente ela começa a aparecer muito. Não demora um pouco, ela tá aparecendo chorando. Porque alguém foi que cancelou, porque fez algum comentário que depreciava, alguma coisa que não tinha realidade e tudo mais. Até que ponto todo esse processo de viralizar, de influenciar tão cedo, isso de fato faz bem e as pessoas que estão viralizando têm saúde mental, emocional e maturidade pra lidar com tudo isso, né? Quais são as consequências dos TikTokers hoje, por exemplo? A grande maioria não tem. É porque não tem base, sabe? Assim, São jovens que é demais viralizar? também, né? É uma coisa que acontece muito rápido. Muitas vezes, para alguns é sem explicação, mas muitos têm uma bela de uma estratégia por trás. Então aquilo dali foi feito muito bem planejado, exatamente para viralizar. Mas o problema é que ele conta tudo certinho. Mas na hora que o negócio dá sabe, um problema lá, um BOzão daqueles bem grande lá, o cara não sabe lidar com isso. A equipe não sabe lidar com isso. Na Hitbio, lá que eu te falei que a gente faz gestão, a gente trabalha com gestão de crise. Então, assim, eu faço a gestão nas redes sociais. De YouTube e tal. Então, muitas vezes eu tenho que aplicar políticas de bloqueio, de tirar canal do ar, tudo isso, porque é gestão de crise. Isso perde o controle da galera. Então, assim, a turma... As pessoas não sabem lidar com frustração, porque você não sabe lidar com suas fraquezas. Né? E dirá com frustrações, né? Quais são as fraquezas que eu sempre tive na minha vida? Se eu sou um cara que sei reconhecer, os outros vão falar, isso pra mim não vai ter tanto impacto. Não, mas se eu não reconheço e tomar uma porrada, eu vou cair. Né? Então, assim, as pessoas têm que... A liderança e o processo de estar em exposição é um negócio complicado. Né? Porque você tem que estar preparado quando você está em evidência, você vira alvo, você vira vitrine. Jesus Cristo foi assim lá atrás, né? Uma liderança de mais de 2 anos que a gente fala até hoje, mas o que aconteceu? Crucificado. Não foi entendido por o grupo que era do seu meio ali. Né? Então, sim, mas ele estava preparado, ele estava ali para servir. Então, eu estou aqui para servir. Ele entende as fraquezas. Né? O propósito é ele, e ele serviu até o último dia da vida dele. Né? E ele é exemplo até hoje. Né? Outro dia eu vi um podcast interessante, uma discussão do Flávio Augusto, que é uma referência. Ele falou sobre isso, não sei se você viu. Ele fala sempre, eu escuto bastante. Que a igreja é uma instituição que existe há mais de 2000 anos. Que empresa que existe há mais de 2000 anos, né? Com exemplo de liderança, ali foram feitos 12 líderes. Sabe assim, eu li a Bíblia e para mim foi um grande aprendizado. Eu falei assim, caramba! Não é que eu sou um cara santo e por nada disso, não, mas assim, é muito inspiracional, sabe? O que você quer de propósito para sua vida. E o que eu busco é uma busca constante. A liderança é uma busca constante. Porque se você sabe que toda hora você vai... Como é que eu vou ser uma liderança? Eu vou ter que ler muito, eu vou ter que estudar muito. Vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu vou ter que comprar risco, eu vou ter que trabalhar o network. E tem hora que você vai ter que fazer cara de paisagem, você vai relacionar com pessoas que você não gosta. Não é ser falso. Você tem que entender o ambiente que você tá. E você é um cara no meio do seu ambiente. Até para você ser referência para alguém, você tem que falar assim, beleza, até que eu vou, até que eu não vou. Você entender os seus limites. Já aconteceu comigo, eu falo assim, sabe aquela história do eu faço de tudo pra estar num clubinho, e no dia que você tá lá, você fala assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, e aí, nas minhas orações, eu escutei isso muito de pastor, eu falei, cuidado com o que você pede, né? Até nas Brunet orações. fala muito isso também. Cuidado com o que você pede. Pra ver se você vai dar conta de receber o que você pediu. Então, o Brunet ele faz a gestão, nós fazemos uma gestão lá do YouTube dele também. Bem interessante, sabe? Assim, cuidado com o que você pede, seja numa oração, ou seja, no dia de cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido. E às vezes você não está preparado para aquilo. Então, assim, o cara pede fama, ele faz um negócio virar, ele vira. E não está preparado para isso. E às vezes sofre, porque ele lá, quando ele está em alta evidência, ele vai ter algumas frustrações que ele não está preparado para lidar com isso. E eu acho que o processo, só para encerrar esse assunto, que o processo de liderança, muitas vezes ele entra nessa jornada também, né? Uhum. A gente tem uma boa pessoa ali que é técnica, muito técnica, e a gente coloca ela numa cadeira, e não é só a cadeira, muda a responsabilidade, muda a expectativa, muda as skills, muda o direcionamento, muda tudo. E ela, às vezes, não foi preparada para sentar naquela cadeira, né? Pra gente encerrar oficialmente, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final um pouco baseada um pouquinho do spoiler que você já trouxe sobre o que a gente discutiu lá da Camila Fialho, né? Que tanto o empreendedor quanto os músicos, os artistas
nem sempre são gratos por tudo que fizeram ali antes de se tornar famoso, de um grande empreendedor e tudo mais. Então não é uma pergunta, é uma mensagem que eu queria que você deixasse para as pessoas refletirem sobre isso. Isso é uma coisa muito importante, é lembrar do começo, né? Quem que participou do começo da sua jornada, né? Quem que participou da construção da sua jornada. Independente de quem for, pode ser o seu pai, lá atrás. Eu acho muito legal quando eu vejo hoje pessoas bem-sucedidas lembrar do pai, falar do pai, da infância, da família, da né? família, porque a família é a base, né? Família, assim, a gente Pro bem lembra... ou pro mal, ela foi a base. Mas, assim, teoricamente, a família teria que ser a base do amor que você tem ali no seu coração. O que você carrega no seu coração? A gente põe pra fora aquilo que tem o coração da gente tá cheio, né? Então, lembre de como é que você começou. Até as pessoas, os exemplos ruins de família, ele serviu de base, né? Muita gente teve problemas lá na infância e forjou o caráter da pessoa hoje, né? A pessoa é mais forte, mais se vira melhor, né? Mais independente. Mas eu acho que é importante a gente entender o começo e em cada etapa da cadeia, quem foi o que virou a chave de você mudar de um patamar, sair de um andar e ir para o outro andar. Lembra dessas pessoas e valoriza. Não tem problema nenhum lá na frente, você achar que uma situação não está justa, você sentar na mesa e abrir um canal de comunicação, uma nova negociação, seja do seu sócio, seja de um parceiro comercial, mas seja justo, reconhecendo o papel e se precisar de rever, de renegociar, tem que ser transparente. Não pode ser impositivo. Agora eu mudei de status, que eu virei o artista, celebridade, não preciso mais de você. Agora você tem que aceitar o que eu quero. Cuidado com isso, sabe? O mundo dá muitas voltas, né? Então, eu, ao longo da minha carreira, desses 30 anos que eu comentei aqui, eu já reencontrei várias pessoas em várias situações. O tempo inteiro. É tão você bom é uma quando, delas, né? Tá aqui, a gente tá se reencontrando. É tão bom quando você chega e você tem oi, cara, que legal que você tá, onde você tá, que legal. Pô, o que você tá fazendo? Vem cá. Mas se você tem um histórico legal, essa pessoa vai te ouvir, vai abrir portas. Então, se toma muito cuidado. Porque o inverso já aconteceu comigo, de pessoas que já me fecharam portas lá atrás, que foram indelicadas. E hoje, eu já, assim, talvez até por esse meu posicionamento, assim, muito transparente e às vezes sincero. Assim, o posicionamento cristão é uma coisa que é um exercício diário, né? É um desafio diário. Muitas pessoas já me pediram perdão, sabe? Pô, que não foi legal aquilo que foi feito lá atrás. Eu já pedi perdão muitas vezes, sabe? Assim, não tem problema nenhum com isso. Mas isso te abre um caminho de reconstrução, né? Então, lembra a sua trajetória, sempre. Né? Ninguém nasceu grande, ninguém nasceu rico, ninguém nasceu... Não, muitos já nasceram. Mesmo assim, eu já vi muita situação de pessoas muito bem-sucedidas que o mundo virou completamente. Ser rico não quer dizer... Eu conheço muita gente rica, infeliz, com problemas de depressão. Eu conheço muita. Né, que precisa de outro tipo de suporte que o dinheiro não vai pagar. Steve Jobs morreu por uma doença, com todo o dinheiro que ele tinha. E nada pôde resolver aquilo dali naquele momento. Né? Então, assim, muitas coisas acontecem na vida da gente que você vai pensar em outros valores, em outras situações. Então, se lembra disso o tempo inteiro, em qualquer situação que você tem, sabe? O mundo é altos e baixos, momentos. Qual que é o momento da sua vida e qual que é o propósito? Lembra o momento. Lembra quando você está lidando com outra pessoa, qual que é o momento da outra pessoa. Entenda e respeita o momento da outra pessoa, que ele pode estar no alto, mas pode estar no baixo. E pode ser só um momento. E um ponto interessante é que, e isso vem da psicologia, né? As pessoas entregam, elas dão a você aquilo que elas têm condições de oferecer. Literalmente, né? Às vezes elas oferecem bem menos do que você esperava, às vezes elas fazem contribuir bem menos do que você imaginava, mas aquilo era o que dava para ela fazer, conscientemente ou não. Tem gente que tem as limitações por causa do momento, personalidade, história de vida. Isso vale pra tudo, né? Principalmente pra relacionamentos. Às vezes você esperava que aquela pessoa, companheiro ou companheira, fizesse mais por você, fosse mais grato, mais isso, mais aquilo outro, mas ela não tem condições, não é uma escolha. Eu não quero, vamos supor, falta de carinho, falta de atenção. Eu não vou dar atenção pro Heleno, eu não vou ser carinhosa com o Heleno. Não é isso, é tudo que ela consegue dar naquele momento com os recursos que ela teve até aquele momento, né? Então, isso vale pra sociedade, vale pra relacionamento. Queria encerrar reforçando muito essa questão da gratidão, do networking. O Brunet, novamente, né? Coincidências ou não, tá aqui na nossa mesa hoje em vários momentos, mas ele fala muito, eu quero que o meu time seja tão próspero quanto eu. Então, eu trabalho pela prosperidade. Então, pela gratidão. Então, quem tá comigo contribuindo 1%, contribuindo 10%, tá todo mundo contribuindo. Então, quanto mais eu crescer,
mas o meu time cresce, as pessoas que se relacionam comigo crescem. Tem algumas pessoas na minha listinha que quando eu chegar onde eu quero, elas nem sabem que eu existo mais, mas vai chegar lá na portinha delas alguma coisa, né, em retribuição ao que elas fizeram. Então, acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer e que a gente precisa pensar para melhorar o mundo em todos os vieses, né, Heleno? Acho que é um pouco disso. Eu acredito nisso, bastante. A gente acredita, então. A gente encerrou motivacional, né, de forma motivacional. Legal. Deixa eu dar um presentinho da Swile, que é um cartãozinho aí que você pode usar em 7 categorias, né? Mobilidade, cultura, alimentação, uma série de outras coisas. Uma forma de gratidão pela sua contribuição aqui. Eu não tenho palavras, né, pra agradecer a sua disponibilidade, o conteúdo, a quantidade de coisas que eu aprendi com você. Não tenho certeza disso, que quem tá assistindo anotou muita coisa. Eu costumo dizer, né, não é só assistir e falar uau. É assistir e falar uau e o que eu vou tirar dessa conversa pra levar pra minha vida, né? Então, de Foi um verdade, prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigada mesmo. Deixa suas redes sociais, enfim, como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da Emotion, ou trocar com você também. Legal. Sempre, ou na maioria das vezes, é Reinaldo Heleno, né? @Reinaldo Heleno, tanto no LinkedIn, no Instagram, que são o que eu mais uso. Emotion tem site, né? Tem Emotion Studios. Tem a Hitbel, tem a Oink Filmes, que é o Três Palavrinhas, que é um projeto aí super maravilhoso. Enfim, a gente está nesse desafio de empreender, de criar novas lideranças o tempo inteiro. Estou à disposição aí sempre que eu puder ser útil e servir alguém em determinado ou qualquer momento da vida. Muito bom. Novamente, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.